Bem-vindo a mais um estudo Rabone. Transformados para transformar. Nesse curso estamos estudando a transformação na vida dos discípulos de Jesus, falando de cada um deles. Na aula passada, fechamos o terceiro grupo de discípulos, falando sobre Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Na aula de hoje, vamos entrar no segundo grupo, falando de Filipe. Se você perdeu as aulas anteriores, vale a pena assistir o curso desde o início. Vou deixar o link da primeira aula na descrição do vídeo e aqui em cima também. Podemos dizer que Filipe é o discípulo que fazia contas. Essa característica tem muito a ver com a sua personalidade, que é bem diferente da dos outros discípulos. É o nome de maior destaque do segundo grupo. Todas as cenas em que Filipe aparece estão no Evangelho de João. Não temos registro de suas ações nos outros evangelhos. Ele não deve ser confundido com outro Filipe, um evangelista citado no livro de Atos, capítulo 6, que apresentou Cristo a um eunuco etíope. O Filipe que estamos estudando era da cidade de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro. Provavelmente era pescador. Foi um dos que, no livro de Atos 21, resolveu voltar com Pedro para a pescaria. Aliás, os estudiosos dizem que, dos 12 discípulos, 7 eram pescadores. Pensando de forma natural, é até estranho Jesus chamar simples pescadores para uma missão que é tão importante. Isso faz lembrar do que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." João, capítulo 1, versículo 43. Vemos aqui o chamado de Filipe. Logo em seguida, o texto mostra Filipe contando para o seu amigo. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." João, capítulo 1, versículo 45. Interessante que, do ponto de vista de Filipe, ele havia achado o mestre. Mas o versículo 43 indica que foi o contrário. Foi Jesus que encontrou Filipe. Pode parecer um detalhe pequeno, que não faz tanta diferença quem encontrou quem. Mas esse pequeno detalhe mostra uma graça gigante. Uma graça que nos encontra quando ainda estamos perdidos dos nossos pecados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João, capítulo 6, versículo 44. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. João, capítulo 15, versículo 16. Voltando ao texto que mostra Filipe falando de Jesus para Natanael, fica claro que Filipe havia estudado a lei e os profetas, que ele estava buscando o Messias. Quando Jesus fez o convite, seu coração já estava preparado para dizer sim. A palavra de Deus tem poder para preparar corações. E o Espírito Santo usa toda a boa semente que foi plantada no coração de uma pessoa. Daí a importância de nós semearmos a palavra na vida de nossa família e nossos amigos. Aqui Filipe também mostra o coração de um evangelista. Logo depois de ter um encontro com Jesus, foi falar com seu amigo. Nem todos têm um chamado ministerial para o evangelismo, mas todos nós temos a responsabilidade de falar de Jesus. Nós podemos, inclusive, pegar uma ótima dica de evangelismo com Filipe,
o versículo seguinte. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. João capítulo 1, versículo 46. Foi mais ou menos assim. Filipe falou de Jesus. Natanael veio com um argumento. No caso, a cidade de Nazaré. No próximo vídeo, quando falarmos de Natanael, a gente explora mais esse argumento. Mas Filipe ignorou o argumento e foi direto: vem e vê. Ah, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Vem e vê. Mas a igreja não pode fazer. Vem e vê. Diante de um argumento, mostre Jesus. É isso que Filipe está ensinando para a gente. E falando em argumento, espero que você não tenha nenhum argumento contra curtir esse vídeo. Faz isso logo agora para não esquecer, beleza? Deixa o seu like aí. Existem diferentes tipos de fé. É interessante observarmos quais são apresentados na vida de Filipe. Fé natural. Se eu planto arroz, eu colho arroz. Se eu planto feijão, eu tenho fé que vou colher feijão. É algo racional. A fé natural está presente na vida de Filipe e de todos nós. Fé temporal. É o solo rochoso, descrito lá em Mateus, capítulo 13, versículo 21, quando Jesus fala dos diferentes tipos de solo, diferentes tipos de coração ao receber a palavra. O solo rochoso, ele recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. É uma fé rasa. Essa é a fé temporal. Quando vem a angústia e a perseguição, se escandaliza. A fé acaba. A fé de Filipe não era temporal. Filipe passou por muitas provas caminhando com Jesus e também depois da sua morte. A sua fé permaneceu. Teve oscilações? Teve. Às vezes demorava para crer? Vamos ver que sim, mas sua fé permaneceu. Fé para a salvação. A fé que salva, que nos faz crer no Evangelho de Cristo. Fica evidente essa fé na vida de Filipe. Ele teve uma convicção inabalável após seu encontro com Jesus. Filipe foi firmado na rocha. Fé miraculosa. Fé para ser um canal para Deus operar um milagre ou também para receber um milagre. Esse era um ponto que precisava ser trabalhado na vida de Filipe. Fé em milagres não era um ponto forte dele. Ele era um cara muito racional. Todos nós temos pontos que precisam ser transformados ao longo da nossa caminhada com Jesus. Mas essa transformação só acontece quando caminhamos de perto. É preciso comunhão. Lá em João 6, podemos ver Jesus trabalhando isso na vida de Filipe. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. João, capítulo 6, versículos 5 a 7. Filipe parecia ser um cara ligado em números. Com sua mente natural, viu que existia ali uma situação impossível de ser resolvida. Filipe já tinha visto vários milagres. Por exemplo, ele estava presente quando Jesus transformou água em vinho. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João, capítulo 2, versículo 11. Crer ou não crer? Eis a questão. Muitas vezes não é simplesmente uma questão de crer ou não crer. Talvez se Jesus perguntasse a Filipe: você crê que eu posso alimentar essa multidão? Filipe tivesse respondido sim. Mas acho que Jesus estava levando Filipe a mudar sua forma de pensar, tirar o foco do natural e fazê-lo olhar para o sobrenatural. Jesus estava formando líderes que precisavam saber lidar com essas situações de impossibilidades. Líderes que precisavam não apenas crer no sobrenatural, mas agir nele. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. João, capítulo 14, versículos de 6 a 8. A pergunta de Filipe mostrava uma fé que ainda precisava ser trabalhada. Mostrava uma visão que precisava ir além do natural. Vamos ver agora a resposta de Jesus para Filipe. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. João, capítulo 14, versículos de 9 a 11. Se Jesus disse, creiam ao menos por causa das obras, significa que existe algo mais forte. Existe algo que evidencia quem Jesus é, de forma mais clara que conhecer as suas obras. É a comunhão com Jesus. Não existe nada mais forte que isso. Por isso Jesus disse no versículo 9, Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Pelo nível de comunhão que Filipe tinha com Jesus, não precisaria que ninguém lhe mostrasse o Pai. A revelação que temos de Deus depende do nível de comunhão que temos com Ele. A tradição diz que Filipe foi um dos grandes instrumentos de Deus no crescimento da igreja. Talvez por isso, Filipe foi um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. A maioria dos relatos diz que ele sofreu apedrejamento em Heliópolis, que fica na Frígia. Ele morreu 8 anos depois da morte de Tiago. Aquele homem racional, mas disposto a ser transformado por Jesus, foi um grande instrumento de Deus no crescimento da igreja primitiva. Que bom que o Senhor usa pessoas como Filipe. Parabéns por concluir essa aula. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos.